estas festas à noite, associadas a uma campanha política antimilitarista, isso é que correspondeu a uma novidade, a uma iniciativa diferente. Havia assim bandas, por exemplo, os Clandestinos, era uma banda que tocava aqui muito. Nós tínhamos uma obrigação, entre aspas, que era os sitiados e os clandestinos abriam e fechavam o bar. A partir do momento a relação era muito grande e muito forte. Uma sala de ensaios naquela salão que vocês têm ali agora bonito, era uma sala de ensaios dos K4 Quadrado Azul, do João Garcia Miguel e do Hernani Faustino. Olá, eu sou a Joana Louçã e este é o 5º episódio da 2ª temporada de Palmeiras, um palácio em revolução. Criação sonora e produção sonora de Gui Caligari. No último episódio deste um passeio por Lisboa dos anos 80. Agora vais perceber como começou o Bar das Palmeiras e como é que várias bandas se tornaram indissociáveis do edifício. Palmeiras, um palácio em revolução. Ouviste João Carlos Louçã, Tó Trips e José Falcão na abertura do episódio. Nas Palmeiras, nela, na sede, não só tocaram várias bandas, mas também foi um lugar de ensaio de várias outras, ao longo de diferentes períodos de tempo. Já falámos dos Emílio e a tribo do Rum no primeiro episódio, agora vamos aos K4 Quadrado Azul. Falei com 2 elementos da banda, Pedro Eloy Duarte e Fernando Faustino. Na altura, o projeto que nos levou um bocado aqui também era os K4 Quadrado Azul. Sim. Que era assim, pronto, era um projeto um bocado anarquista, um bocado anárquico. E como é que era o vosso som? O som dos K4 Quadrado Azul? Era uma grande mistura. Era uma música alternativa, mistura de rock, com às vezes punk, outras vezes mais sinfónico. Um dos nossos bateristas chamava-lhe punk sinfónico. Era tudo menos convencional. Era pouco convencional e um bocado anárquico e caótico às vezes. Devia ser difícil, uma experiência difícil para quem estivesse a ouvir. Às vezes sim. Poderia ser. O Pedro e o Fernando descreveram num episódio anterior como os K4 forraram toda a sala do edifício, e é uma sala grande, de papel de alumínio, daquele da cozinha, e fizeram um concerto rodeado de projetores. O nome da banda é uma referência ao Almada Negreiros, que em 1917 publicou um folheto satírico com o nome K4, o Quadrado Azul. Eles mostraram-me este artigo de José Faísca, que saiu no jornal LP em 1988. O excerto é lido pela Diana Dionísio. A realidade soletra-se, por exemplo, na Casa das Palmeiras, na noite de sexta para sábado passado. Concerto de K4 Quadrado Azul. Numa sala ampla de uma antiga mansão burguesa, hoje adaptada à sede de uma organização política, sobre um palco improvisado, os K4 guiaram por 3/4 de hora o imaginário dos 70 ou 80 presentes. Presenciámos um som ácido e corrosivo, com súbitas erupções de energia contrapostas a momentos de irrequietude aparente, o que se deve conjugar com o ambiente da sala para perceber o efeito psicológico que o espetáculo teve na audiência. Por certo, assistimos a algo de excepcional. Onde a água nasce! Onde a água nasce! Sim, não sei porque recargos de água. Também não sei bem não sei como é que viemos cá parar. Como é que viemos cá parar, se foi através do João Miguel, se foi através do conhecimento que João Garcia Miguel também ficava connosco, que talvez tenha sido através dele. Mas sei que na altura também havia o pessoal que geria a coisa, também estava muito receptiva a dar oportunidades, a tornar aquilo um sítio de certa maneira que atraísse pessoal, que pronto, um bocado, como é que eu ia dizer, alguma militância, alguma... Sim, uma militância cultural e contracultural, se quiseres. Depois dos K4, os clandestinos começaram a ensaiar lá, José Fabião e Carlos Antunes.
E os clandestinos, na sua raiz, era eu, o João Marques, o Necas, Carlos Antunes, nome dele, e a Bé, Isabel Duarte, do nome dela. Um dia, acho que até foi, não sei se foi o Zé, se foi o Bolos, que nos convidou para a gente vir aqui tocar uma noite. E a partir daí começámos a vir aqui, tocámos aqui um par de vezes, depois surgiu a situação de podermos ensaiar aqui. E nós passámos a ensaiar aqui e tocámos aqui muitas vezes e ajudámos em muitas coisas, e depois acabámos por nos tornar quase uma espécie de uma embaixada musical / cultural do PSR em várias iniciativas que fizeram, e fazíamos isso com muito gosto. E com isso, depois também por arrasto começámos a tomar parte em algumas iniciativas do próprio PSR. Houve sempre, eu não sei até que ponto é que isso foi pensado, cuidado dessa maneira, mas havia sempre um distanciamento do partido. A coisa não tinha tanto a ver com o partido, tinha a ver com muitas outras coisas, com as chamadas questões marginais que o PSR fundou cá em Portugal, o Tropa Não. Havia muitas coisas em que nós participávamos, e participámos com muito gosto. E o Bolos disse-me que vocês nunca chegaram a gravar um disco. Nunca chegámos a gravar um disco. Temos coisas gravadas numa cassete do Tropa Não, dos concertos do Tropa Não. Temos coisas gravadas dispersas por aí, gravações foram feitas do Rock Rendezvous pelo próprio Rock Rendezvous, algumas delas, maquetes, mas nunca gravámos um disco. Okay. Se calhar, se tivéssemos gravado, se calhar a conversa tinha sido outra, a coisa tinha tomado outro caminho. E aqui ensaiavam com que regularidade? Nós ensaiámos todos os fins de semana. Durante alguns anos, nós vínhamos aqui todos os fins de semana ensaiar. E o processo de ensaio era caótico, obviamente, a maior parte do tempo, a menos que tivéssemos concertos em vista. E nessa altura pensávamos num alinhamento e ensaiávamos as músicas todas do alinhamento e tocávamos o alinhamento todo seguido para ter a certeza que éramos capazes. A menos que fosse isso, a coisa era quase por livre associação, que íamos tocando as coisas, gravávamos, deixávamos um gravador a gravar, e depois, como se não bastasse o martírio de ter feito aquilo a primeira vez, ainda tínhamos a segunda vez o martírio de ouvir aquilo e tentar extrair daquilo qualquer coisa que valesse a pena. Éramos completamente, nem vou dizer amadores para não ofender os amadores, era o oposto daquilo que devia ser um qualquer projeto de produção musical. Nós nem sequer linguagem tínhamos para comunicarmos com os outros, era por gestos. Acho isto engraçado, porque tanto os clandestinos como os K4 tiveram uma forma de começar a tocar bastante punk, digamos assim. E como é que vocês começaram a tocar? Não sei, quer dizer, Aquelas coisas vários miúdos. projetos desde miúdos. De ouvido também. Sim, de ouvido. Tocas bem, experimenta lá aí. Está a ser um bocado tipo. Muito fixe. A aprender, sim. Quase a aprender uns com os outros. Yeah. Não havia YouTube na altura. Ora, eu comecei a tocar muito novo, porque o meu irmão eu sou o mais novo de 3 irmãos. O meu irmão mais velho, tocava guitarra, e eu, na qualidade de irmão mais novo, e o meu irmão mais velho era uma espécie de figura paterna para mim, porque o meu pai fez a guerra do ultramar toda, desde 61 até 74. Eu nasci em 64, portanto, até a maior parte de 64 a 74, a maior parte do tempo eu não tinha o pai em casa, não é? Ele estava em comissões no ultramar, depois vinha uma figura assustadora, porque vinha com modos de quem... Ele nunca foi militar de secretária ou de secretaria, do que quer que seja, ele andou sempre no mato, sempre à porrada. E, portanto, quando ele vinha com modos de quem tinha andado no mato e com a possibilidade de levar um tiro ou pisar uma mina, uma coisa qualquer, todos os dias, de modo que vinha muito bruto, e assustava-me imenso. De modo que a figura paterna para mim, até aos meus 10 anos, foi o meu irmão mais velho. Tudo o que ele fazia, eu imitava. Sem querer estabelecer uma correlação entre ter um pai militar violento que vinha da guerra colonial e ser músico, o João Pedro Almendra descreveu-me uma situação muito semelhante. É tipo tropa, meu. Levavas um bilhete, meu. Davas 2 passos atrás, o meu pai dava semelhança. Estás aqui, estás ali. Tira as mãos dos golos. Puma!
O meu avô era coronel, estás a ver? De infantaria. O meu pai também tinha estado em Angola, aquilo era tudo militar. Assim. Mas voltando ao José Fabião. Numa viagem de finalistas do 12º ano, no meio de uma babadeira monumental, o Necas, o meu baterista de sempre, disse: pá, eu tenho uma banda, não queres vir tocar com a gente? E pronto, lá foi. Comecei por tocar guitarra, exatamente. Depois toquei baixo, noutra banda. E finalmente, quando os clandestinos se juntaram pela primeira vez para tocar, era suposto ser o baixista e o João Marcos ser o guitarrista. E este arranjo durou talvez 15 minutos. Ao fim de 15 minutos eu agarrei no baixo e ao João disse: pá, está cá a guitarra. E pronto. E o resto aconteceu naturalmente a partir daí. Mas isso é engraçado, porque vocês aprenderam a ser uma banda sendo uma banda. Exatamente. On the job. Aprendizagem on the job. Os K4 quadrado azul. Falei com eles ontem e eles disseram a mesma coisa também. Aprenderam a tocar tocando. Decidiram fazer uma banda e... O nosso primeiro concerto no Rock Rendezvous foi com os K4 quadrado azul. Foi K4 quadrado azul, Clandestinos e Jardim do Enforcado. Outra banda é inseparável do Bar das Palmeiras. Havia os clandestinos, eram a presença, esses sim, presença assídua. Mais tarde os sitiados e os clandestinos estavam muitas vezes a tocar, juntos. Mas os primeiros foram os clandestinos, assim, esses sim pertenciam à casa. Sim. Portanto, eu estava a ver nessa altura ainda os sitiados a tocar. E via muito com os clandestinos, com a Bé, com o Necas. E recordo-me que há um dia em que o João põe o acordeão em cima, tipo, agora desenrasca-te. E foi a primeira vez que peguei num acordeão assim a tocar, assim para mais do que 5 pessoas, não é? Que era a banda na altura. Estou na António Arroio, consegui concretizar um dos meus grandes sonhos, ir para a escola António Arroio, meu pai lá me deixou, com tanta rebeldia. Ele teve que dar o braço a torcer também. E lá fui. E é na escola, no António Arroio, em que conheço o Jorge Buco, futuro guitarrista de Sitiados, que me convida e pergunta: tu não tocas acordeão? E eu, na altura, muito tímida, porque tinha tido uma adolescência um bocadinho complicada a nível do acordeão, porque era foleiro, era pimba. Aliás, pimba ainda não se usava esse termo lá, mas era bimbo, era o termo que se usava. E então quando disse que tocava acordeão, fiquei assim um bocadinho: ai, será que digo, será que não digo? É bom ou mau? E lá disse: sim, claro, toco acordeão, toquei acordeão. Parei na minha adolescência, porque por esse grupo de amigos achar que era foleiro, mas depois acho que me vingo bem em Sitiados. Eu tive a sorte de falar com muitas pessoas muito incríveis para esta temporada, mas é difícil esconder o entusiasmo que senti a falar com a Sandra Batista. E acho que dá para perceber nos meus risos. Voltando à história. E aquilo era incrível. Eles faziam jam sessions, eles depois tocavam também um espetáculo um e um espetáculo outro. Porque houve alguma sobreposição entre as bandas, várias. Sitiados e Clandestinos era incrível. Eles eram incríveis. Havia ali uma cumplicidade muito grande entre a Bé e o João também a tocar. Houve um período que tivemos quase umbilicalmente ligados. A cassete do Tropa Não foi misturada por mim e pelo João Aguardela, por exemplo, em casa dele. A relação era tão próxima que li em vários lugares que o João Aguardela dedicou a música Vida de Marinheiro ao Carlos Antunes. Quis confirmar isto no livro do CD, mas lá não encontrei nenhuma referência, mas vi que nos agradecimentos do disco aparecem alguns nomes familiares, de quem já vou falar a seguir: José Falcão, João Carlos, José Carvalho e Massarico. Sobre o mistério do marinheiro, o próprio Carlos Antunes elucidou-me e disse que o João Aguardela dizia isso em tom de brincadeira informal entre as duas bandas, José Fabião e Sandra Batista. E eram pessoas muito diferentes, éramos todos pessoas muito diferentes, mas dávamos todos muito bem, complementávamos todos muito bem, admirávamos muito o trabalho uns dos outros. Eu acho que tínhamos nós mais razão para os admirar do que eles a nós, mas isso agora são discussões. Tivemos uma particularidade, uma coincidência estranhíssima, que foi: concorremos a concursos do Rock Rendezvous em anos consecutivos e ambos ficámos em segundo lugar. Repara, na altura, Sitiados vai conquistando público naquelas salas
em que ninguém tocava, não é? Ou aquelas garagens. Depois fica em segundo lugar no 5º concurso do Rock Rendezvous. E é aí que ganham uma certa projeção. E isso em 88, 89. E é a partir daí que Sitiados começa a ser convidado para Terriolas, para sair um bocadinho mais de Lisboa. E aí sim, faziam muitos espetáculos. Sitiados chegaram a fazer 80, 90 espetáculos por ano. Uau. Sim, incrível. Incrível. E na altura tocava-se, era no verão, não se tocava no inverno. Sim. E eles tinham um clube de fãs de pessoas que iam atrás deles. Portanto, sem publicidade nenhuma. Sim, sem publicidade nenhuma. Sem redes sociais. Sem redes sociais. Nenhuma, zero. E em 91 estamos em estúdio, estamos a gravar. O Tosé Brito aceita a proposta de gravar o disco para Sitiados. Pronto, ele achava que íamos vender para aí uns 1.000, 2.000 discos. Se vendêssemos 2.000 discos, acho que era 2.000 discos, sim, que ele disse. Já era porreiro. Já ganhava aqui o disco. E o facto é que vendemos 40.000. Na altura foi uma coisa impensável. Sim. Vendo as coisas agora, nos dias de hoje, e olhando para trás, há 30 anos atrás, é natural. Tudo aquilo que se passou com Sitiados foi um fenómeno, atenção, porque foi quase um dia para o outro. Mas as pessoas vinham numa época muito negra, muito depressiva, vinham todas para dentro, e de repente tens ali 5 putos a cantar com cores, a cantar as coisas que só nos dizem respeito a nós portugueses, porque a maior parte das letras era referentes a episódios nossos, e só nossos, e que o João, com o seu sentido de humor raro, conseguia muito bem concretizar e expô-los em música. E é isso que faz Sitiados. Esse boom surge realmente com essa espontaneidade, com esta falta de comparação, porque não tínhamos uma comparação, não havia, não é? É isso que eu acho que fez com que o Sitiados tivesse tido também o sucesso que teve. Foi na altura certa, no momento certo. É. E é engraçado porque isso que estás a dizer de ser não sei, desse lado único, eu estive a ouvir recentemente, e a vocalização é muito engraçado, porque não se ouve, ninguém mais fazia aquele tipo de vocalização, quase. Sim. Tem um lado não fado, mas tem um lado não fado. É. Gostei dessa. E na altura o fado era muito mal visto. Quem gostava de fado não podia ser teu amigo. Agora estou assim a exagerar, mas era um bocadinho isto. Fado era uma coisa horrível. Reacionária. Completamente. Esquece fado. E é giro. Depois o João conseguiu introduzir ali o fado, o gozo que o João tinha em cozinhar ingredientes. Pôr o pop, o fado, o rock, o punk, aquela energia toda punk, mas depois é a atitude punk também, mas depois com aqueles ingredientes todos de folclore, de tudo, trazia esse charme todo. Muito depois dos Sitiados, Clandestinos e K4, os Roll-On a Beat também ensaiaram ali. Mas agora vamos ao início de tudo. Com a campanha antimilitarista é que surge a designação Palmeiras e corresponde ao resto do chão. Ou seja, corresponde ao resto do chão, à parte que era aberta ao público, para as festas, para os concertos, para os momentos de convívio. Não corresponde ao resto da sede do PSR, não é? Tínhamos que manter a sede, não é? E não havia dinheiro, as fontes de financiamento eram muito poucas, não é? O partido não tinha representantes na Assembleia da República. Portanto, nessa primeira fase, a sede era uma sede de um partido minoritário, com muitas dificuldades, com pouca gente ativa, e era um bocado soturna. Era tudo um bocado soturno nas memórias que eu tenho. De facto, é a campanha antimilitarista nos anos, a partir de 87, que muda isso. Ouviste o João Carlos Louçã e o Alexandre Freitas, mas antes, em 84-85, Eduardo Amanso tinha começado uma primeira versão da exploração do Bar das Palmeiras com 2 amigos.
Maçarico era a alcunha pela qual era conhecido Vítor Ribeiro. Eu fui uma fundadora, juntamente com o João da Ponte e com o Maçarico, grandes amigos que já não estão cá. E eu não sei como é que aquilo surgiu, eu não me lembro muito bem em que contexto é que surgiu de se tomar conta, de se abrir o bar à noite, que ao início era só aos fins de semana até. Sim. Punha-se as mesas corridas, fazia-se muitas vezes chouriço assado, vinho tinto ou cerveja. E na altura eram os baladeiros, estás a ver? Era a malta que tocava na viola. Pois, ainda não era as ainda não eram os concertos. Grupos de rock. Não, pá, eram... Era a malta que cantava música brasileira, jazz. Música de intervenção. A minha fundação do bar, com os outros dois amigos, foi... Epá, as noites eram calmas até. Era esse ambiente que eu estava a dizer. Aparecia malta que nem sequer era do PSR, mas que gostavam de frequentar o sítio. Aquilo era calminho. Eu depois saí muito cedo, eu acho que tive uns meses só. Ok. Porque, pá, entretanto, o miúdo era bebê. Estás a ouvir Eduardo Amanso e o Edgar Feldman. Com mudança na gestão do espaço, houve a decisão de aproveitar a campanha que entretanto tinha arrancado, o Tropa Não, e sobre ela vou falar no próximo episódio, para organizar concertos um pouco diferentes dos que tinha havido até então. Palmeiras começa a abrir à sexta-feira, com concertos, e com concertos associados à campanha Tropa Não, com divulgação pública. Toda a gente sabia que era a sede do PSL, nós não mascarávamos a entrada da sede para fazer isso, ou seja, as pessoas sabiam ao que iam, mas digamos que era um espaço, era o espaço das sextas-feiras do rock, não é? Das bandas de rock, mas é aí, na verdade, que isto começa a mudar esse aspecto. Embora ao princípio aquilo fosse um instrumento do PSR, não é? A determinada altura o PSR, aquilo como sede do PSR é substituído pelas Palmeiras, e muita gente, pá, só depois é que reparava que aquilo também era a sede do PSR. Quando a Eduarda e o João da Ponte saem da organização do espaço, juntam-se ao Maçarico, o Boles, ou José Falcão, João Carlos Louçã e o Zé da Messa, José Carvalho, sobre quem vais ouvir num outro episódio. São as mesmas 4 pessoas a quem os sitiados agradecem no primeiro disco. E de onde é que surgiu a ideia de começar a fazer lá os concertos? Já a seguir àquela... eu acho que deve ter os concertos sido... Sim. Epá, o Zé era amigo dessa malta toda e conhecia esses grupos todos e essa gente toda. E quando ele se mete, ele diz: epá, vocês estão a fazer coisas de velho, né? Que era jazz ou bossa nova. Pois é, abrir as portas era também conquistar juventude para o partido, para as ideias revolucionárias. E não éramos muitas pessoas, quer dizer, o Boles estava na primeira linha, portanto era a pessoa que era o responsável da sede, era funcionário do partido, era a pessoa também, pronto, e com a sua energia enorme, que assumiu muitas das tarefas práticas e também uma parte substancial da coordenação política da campanha. O Zé da Messa era a pessoa, era o operacional, digamos assim, das festas. Era a pessoa que provavelmente se relacionava mais diretamente com as pessoas das bandas, que garantia que a cerveja estivesse lá, que houvesse gelo para a cerveja estar fresca e que estava do princípio ao fim nas coisas. Depois houve o Maçarico, Vítor Ribeiro também foi uma pessoa dessa altura, muito presente e muito importante nessa fase. E eu com mais um par de jovens, dos mais jovens, o António Grelo, o Henrique Gil, devo-me estar a esquecer de alguém, evidentemente, mas portanto éramos as pessoas do núcleo de juventude que eram puxadas
por esta malta mais velha que eram puxadas para assumirmos tarefas, para fazermos coisas, para estarmos lá, para garantirmos também as festas. As pessoas começavam a chegar cedo, muitas vezes até havia comida. Nós montávamos o bar, portanto havia ali um grupo que preparava as coisas e dispunha, também não havia assim muito para preparar, mas pronto, havia ali algum cuidado a ter. Já uma coisa organizada, havia um grupo de 4 pessoas que estava aqui no bar de 2 a 2, que fazia jantar e que era o jantar para os músicos e para quem estava cá a trabalhar. Esparguete com salsichas, eu acho que isso deve vir já da altura que infelizmente alguns fizeram o serviço militar obrigatório, mas é a receita mais simples, aquilo levava também um bocadinho de tudo, mostarda, sei lá o que é que sentia para dentro. Jantávamos todos em grupo, normalmente havia alguém que tratava do jantar, aquelas coisas muito do it yourself, muito fixe, na altura era... Não achávamos. Não falaram da massa com salsichas. Massa com salsichas. Sim. A Tripes, não sei se ele te contou, era aquela piada, o gajo dizia sempre, aposto que o jantar é arroz de frango. Sim, era aquele típico, pronto, mas era o desenrasca, não é? O pessoal estava lá também um bocado e comíamos todos, não é? Na altura também não havia tanta preocupação, se calhar, com a alimentação. A maior parte do pessoal ainda não ligava se era vegan ou vegetariano. Acho que as salsichas sabiam ao melhor lombo e à melhor carne do talho. Deixando a gastronomia de lado, como era a organização das noites e do espaço? E nós não tínhamos aparelhagens, não é? E portanto os músicos tinham que trazer as aparelhagens e não recebiam nada por isso e portanto cobrávamos um bilhete que dava direito a uma cerveja e entravam, pronto. Estás a ver? Portanto era uma coisa mesmo simbólica. E esse dinheiro ia metade para a banda, não era? Ia metade para a banda, exatamente. Metade ia para a banda, porque às vezes nem sequer dava para pagar o porem lá a aparelhagem, porque eles tinham que vir de táxis. E depois íamos tomar café, e só depois é que se abria o bar. Sabia a música começava lá para as 11 e tal, meia-noite. Fomos começando a chatear as bandas todas. E elas começaram a saber que aqui havia, e portanto já não precisávamos chatear, e havia, portanto tínhamos uma lista. E tu estavas a contar-nos lá em cima que chegaste a fazer turnos aqui. Sim, claro, fazíamos todos. Uma das coisas que era fascinante era a responsabilidade e a confiança que se sentia, que era dada a uma pessoa que tinha ali entrado ali pela porta adentro e que de repente já estavam a dizer, olha, tu fazes isto, ficas a tomar conta disto, e isso foi muito marcante e muito formador. Depois arrumar e depois fazer o que fosse preciso. Sim, foram noites incríveis em que depois saíamos às 4, 5, conversávamos e depois íamos para a Feira da Ladra, por exemplo, ou sabe, porque normalmente o Bar das Palmeiras era às sextas-feiras à noite. Mas a maior parte das pessoas fazia isso, porque era aqui na Graça, a malta ficava aqui a dormir, depois ia logo de manhã para a Graça e uns com banca, fazer banca mesmo, porque era também a forma de subsistência de algumas das pessoas nessa altura. Ouviste neste último trecho João Carlos Louçã, Alexandre Freitas, Eduardo Amanso e Edgar Feldman, Ana Alexandrino, José Falcão, o Bols, Luís Morgadinho, Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte, Tiago Gomes, Luís Osório, José Luís Peixoto e Dina Nunes. Este episódio está quase a terminar, mas antes disso, José Falcão, José Fabião e Carlos Antunes. E havia alguma relação das bandas com o PSR? A relação era a gente conhecer-se e chatear-me um luxo por causa das campanhas que fazíamos e porque andávamos no bairro também, não é? E portanto, as nossas campanhas eleitorais eram bem conhecidas, não é? O pessoal achava piada à forma como a gente fazia coisa e depois começaram a perceber e a trabalhar e a estar connosco e a fazer parte de Tropa Não. A gente fez um concerto no Rock Rendezvous 2 dias, mas o Tropa Não, esse concerto foi sendo preparado, digamos assim, ao longo dos anos através das bandas que vinham aqui tocar e pronto, e as bandas inscreviam-se. O movimento Tropa Não é o tema do próximo episódio.
Mas havia outras atividades que aproximaram, sobretudo os clandestinos, do PSR, como os acampamentos de juventude da Quarta Internacional, todos os verões em países diferentes. Portanto, desde 84 que havia acampamentos. Portanto, isto é tudo junto, não é? Percebes? A gente, começa o primeiro acampamento da Quarta Internacional na Alemanha, a gente já vai para o acampamento internacional. Já há bar, já há concertos, já há bandas. E depois, pronto, as bandas foram fazendo variedíssimas coisas e participando em variedíssimas atividades. Sei lá, os sitiados e os clandestinos chegaram a ir a São João da Madeira, ao Sindicato do Calçado. Vamos dar concertos de solidariedade com trabalhadores nos sindicatos. São João da Madeira, conhecemos lá o Juba, que era um sindicalista à séria. E depois fomos também aqui à Serra da Lousã. Esses foram, acho que foi o melhor concerto que nós demos de todos, foi na Serra da Lousã. Fomos uma vez tocar a um acampamento da Quarta Internacional Socialista a Barcelona. Que foi uma cena absolutamente inacreditável. A verdade é assim, os catalães estão naquele aspecto estavam um bocadinho mais avançados e evoluídos relativamente aqui ao pessoal. E eu lembro-me perfeitamente, uma das coisas que a malta primeiro chegou é que havia lá um cercado, então aquilo era só aberto às mulheres. Inclusive eles tinham lá uma discoteca que houve uma noite em que não entravam homens. Havia muitas iniciativas e depois aparecia lá, depois havia aqueles gajos que apareciam que gajo da ETA, gajo do Sendero Luminoso, assim, coisas assim inacreditáveis, não é? E todos os grupos e movimentos de guerrilha. O Juba, que era um sindicalista à séria, era a alcunha de Manuel Graça, que era, de facto, um sindicalista à séria. E não sei, há assim mais alguma coisa que queiram dizer? Não, foi um prazer, não é? Sim, foi um prazer também ter feito um bocadinho dessa história também. Sim, foi porra. Sem querer, fizemos um bocadinho parte dessa história, que é sempre fixe. Se estás a ouvir estes episódios à medida que vão sendo publicados, vamos parar por algumas semanas, antes de retomarmos com o movimento Tropa Não. Se gostaste, partilha o episódio com os teus amigos. Deixa uma avaliação ou um comentário onde quer que o tenhas ouvido e ajuda a divulgar. De Joana Louçã com Miguel Bordão. Criação sonora e produção sonora de Gui Caligari. Ao longo do episódio ouviste as músicas Alibi, dos K4 Quadrado Azul, Alfaces, dos Clandestinos e Vida de Marinheiro, dos Sitiados. Participaram neste episódio Alexandre Freitas, Ana Alexandrino, Carlos Antunes, Diana Dionísio, Dina Nunes, Edgar Feldman, Eduardo Amanso, Fernando Faustino, João Carlos Louçã, João Pedro Almendra, José Fabião, José Falcão, José Luís Peixoto, Luís Morgadinho, Luís Osório, Pedro Eloy Duarte, Sandra Batista, Tiago Gomes e Tó Trips. A todas estas pessoas, muito obrigada. Segue Palmeiras, um palácio em revolução na tua plataforma de podcast, deixa a tua avaliação e envia os teus comentários. Palmeiras, um palácio em revolução. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.